Real Madrid está dividido em relação ao trabalho de Xabi Alonso, pois Vinícius Júnior, Endrick, Valverde, Brahim Dias e Ferland Mendy não querem que o técnico siga no comando, pois estão insatisfeitos. E os que estão felizes com o trabalho do treinador, apoiando a sua permanência, são Courtois, Hilson, Carreras, Arda Güler e Mbappé. Essa informação foi compartilhada pelo programa El Partidazo da Rádio Cadena Cope. O jornal The Athletic informou que, segundo suas fontes, a equipe está um desastre e o pessimismo está no ar, inclusive com grandes egos no vestiário. Xabi Alonso, em coletiva ontem, foi questionado sobre a situação e respondeu o seguinte: "Tenho muito respeito pelos jogadores, sei como são os vestiários, o que se tem que passar e como lidar com o ruído externo. É muito importante ter controle do vestiário, no Real Madrid e em qualquer outro clube do mundo. É tão importante quanto o aspecto futebolístico. Falei com Florentino hoje e nossos objetivos estão alinhados, estamos conectados." Segundo a imprensa espanhola, não tem chance nenhuma neste momento do Xabi Alonso ser demitido e o Florentino Pérez continua confiando 100% nele, mesmo com vários jogadores querendo que o técnico vá embora. O Real Madrid está 3 jogos sem conseguir uma vitória e hoje vai jogar pela Liga dos Campeões contra o Olympiacos. Será que vai conseguir vencer fora de casa? Os outros jogos da Champions de hoje são os seguintes: Pafos pega o Mônaco, Copenhague enfrenta o Kairat, Paris Saint-Germain pega o Tottenham, Arsenal enfrenta o Bayern de Munique, Liverpool pega o PSV, Atlético de Madrid enfrenta a Inter de Milão, Frankfurt pega a Atalanta e Sporting enfrenta o Clube Brugge. Um dos jogos mais interessantes e que tá todo mundo de olho é o do Arsenal contra o Bayern de Munique, que são duas das melhores equipes europeias neste momento, né? Quero saber o seu palpite para esse jogo. Comenta aí. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, Abel Ferreira optou por escalar um time cheio de reservas contra o Grêmio e assim viu o Palmeiras chegar à sua 5ª partida sem vitória no Campeonato Brasileiro, já que o time gaúcho venceu por 3-2. Flamengo poderia ter sido campeão ontem, pois precisava de apenas uma vitória, mas acabou empatando em 1-1 com o Atlético Mineiro, graças a um gol salvador de Bruno Henrique nos minutos finais. Na coletiva pós-jogo, Abel Ferreira reclamou bastante da expulsão de Giai ao questionar o seguinte: "Gostaria de saber por que o meu jogador Giai foi expulso no segundo pênalti para o Grêmio. A regra diz que a equipe não pode ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi." O técnico português também acredita que o Palmeiras está sendo prejudicado desde aquele jogo contra o São Paulo, onde o árbitro Ramon Abate Abel foi punido. Depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado para o São Paulo, nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3-2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu. O árbitro ficou pendurado. Será que todos os outros árbitros não ficaram com medo da CBF e do STJD, que eles punissem eles também? Não foi o Palmeiras quem desistiu do Brasileirão. O Palmeiras não desistiu do pênalti no Maracanã contra o Flamengo. O Palmeiras não desistiu do pênalti contra o Santos. O Palmeiras não desistiu do pênalti contra o Vitória. Resumindo, o Palmeiras não desistiu. Ontem eu falei pra vocês que Vojvoda contava com Neymar para ajudar o Santos a escapar do rebaixamento, porém o jogador não poderia ajudar, e isso porque ele não joga mais nesta temporada. O portal GE informou que o camisa 10 do Santos foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, e por isso deve ficar fora dos últimos 3 jogos pelo Brasileirão. Neymar tem uma lesão no mesmo joelho em que operou o ligamento em 2023, o joelho esquerdo. Ele sentiu problema no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol, mas não foi substituído e acabou atuando os 90 minutos. Nos últimos dias, ele lidou com dores e bastante inchaço, até que pudesse realizar exames numa clínica em São Paulo na última terça-feira. A publicação ainda revela que ele talvez tenha que passar por uma artroscopia no joelho, e caso ele jogue algum dos jogos desta reta final, só agravaria o problema.
Meus amigos, se alguém tava com esperança do Neymar aparecer na seleção brasileira ano que vem pra Copa do Mundo, tá cada vez menor, né, a chance dele aparecer, porque o Neymar mal consegue uma sequência de jogos lá no Santos. É lesão atrás de lesão. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem o Chelsea amassou o Barcelona pela Liga dos Campeões. O primeiro gol foi contra de Jules Koundé após desviar chute de Pedro Neto. E no finalzinho do primeiro tempo, Ronald Araújo ainda foi expulso. Aos 55 minutos, Estevão apareceu fazendo uma grande jogada e marcou um golaço. Inclusive, ele se tornou o jogador mais jovem depois de Kylian Mbappé a conseguir marcar gols em seus primeiros 3 jogos como titular na Champions. Aos 73 minutos, Liam Delap ainda ampliou para os donos da casa, que venceram o Barcelona por 3-0. Leverkusen visitou o Manchester City e venceu por 2-0, com gols de Grimaldo e Patrick Schick. Assim, eles acabaram com a sequência de 21 jogos do City, sem perder como mandante na primeira fase da Champions. A última derrota de Pep Guardiola nesta fase tinha sido para o Lyon em 2019. Benfica venceu o Ajax por 2-0, com gols de Samuel Dow e Leandro Barreiro, deixando assim o Ajax em último lugar da tabela com 5 derrotas em 5 jogos. Borussia goleou o Villarreal lá na Alemanha por 4-0, com direito a 2 gols de Guirassy, mais um de ADM e outro de Svensson. Guiloase surpreendeu a muitos ao ir para a Turquia e vencer o Galatasaray por 1-0. Olympique de Marselha venceu o Newcastle por 2-1, com direito a 2 gols de Aubameyang. Juventus conseguiu uma dura vitória contra o Bodo Glimt fora de casa por 3-2. Isso é porque o último gol saiu dos pés de Jonathan David aos 91 minutos. Athletic Bilbao empatou em 0-0 com o Slavia Praga e o Napoli venceu o Karabag por 2-0. O jovem Estevão está encantando a todos nesse seu começo pelo Chelsea, já que vem jogando fino do fino, marcando gols importantes e fazendo a diferença. Inclusive, ele vem se destacando também pela seleção brasileira. Após o jogo de ontem, o técnico Enzo Maresca teceu elogios ao brasileiro ao dizer o seguinte: Estevão parece ser um cara à moda antiga, ele não fica no celular o tempo todo, não passa muito tempo nas redes sociais, ele está se esforçando muito, é um garoto simples e normal, adoro isso, a família dele está sempre por perto, ele é um jogador especial, mas um cara normal. O técnico também foi questionado sobre a comparação que muitos vêm fazendo em relação a Estevão e Lamine Yamal, e sobre isso Enzo Maresca falou: calma com Estevão e Lamine, se você começar a falar de Messi e Ronaldo, é muita pressão, ambos têm apenas 18 anos, são muito jovens e essa pressão é demais. Inclusive, né, a gente já viu essa pressão, essa comparação acabar com várias jovens promessas do mundo do futebol. Por isso que o Enzo Maresca falou para não fazer esse tipo de comparação, principalmente em relação ao Estevão, que é seu jogador, né? O Lamine Yamal acabou se destacando muito pelo Barcelona nos últimos anos, mas parece que nos últimos meses ele vem se destacando mais pelas polêmicas do que pelo seu futebol dentro do campo, e muita gente está preocupada em relação a isso. Mas vamos ver como é que ele vai lidar com o restante da temporada. Muitos estão falando que a FIFA pegou leve com Cristiano Ronaldo por conta da sua expulsão no jogo contra a Irlanda. Por conta de uma conduta violenta como a do robozão em Oshia naquela partida, normalmente o jogador levaria uma punição de 3 jogos. E isso deixaria CR7 fora dos 2 primeiros jogos da Copa de 2026. Porém, o Comitê Disciplinar da FIFA optou por puni-lo com apenas um jogo, e muitos questionaram o porquê disso. O jornal The Athletic informou que uma atualização recente do Código Disciplinar da FIFA permite dar ao jogador um período probatório ou uma segunda oportunidade. Se dentro de um ano a conduta violenta não se repetir, a punição se mantém. Mas caso aconteça algo similar novamente, aí sim o jogador será punido com 3 jogos e terá que cumprir os 2 jogos restantes. A suspensão automática de um jogo já foi cumprida por Cristiano Ronaldo na partida seguinte contra a Armênia, e
portanto, ele tá livre para jogar por Portugal, já na primeira rodada da Copa de 2026. Esse foi o vídeo desta quarta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.